Riff Comprido está de volta aqui no canal. Ken Parker, uma das melhores coleções sendo publicadas atualmente no Brasil. Você vai conferir o terceiro volume comigo com detalhes depois da vinheta. Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gico e você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não faz parte aqui da nossa família, clica no botãozinho de inscrever, aciona o sininho, aí você não perde mais nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana, todos com essa pegada nostálgica. E antes da gente adentrar aqui no vídeo do Ken Parker, eu sempre faço um convite. O patrocínio desses vídeos todos aqui do canal é o meu curso de desenho Desenhando Heróis. Se você gosta de desenhar nesse estilo western, super-heróis, ficção científica, terror, e não importa o estilo, nessa pegada mais realista, então vem estudar comigo do curso Desenhando Heróis. Aproveita o preço promocional, a gente tá com R$100 de desconto aí por tempo limitado e você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$49 e você pode acessar o curso por 2 anos. Lembrando, o curso são 160 aulas, mais de 60 horas, tem módulos bônus de como produzir sua própria história em quadrinho, os primeiros passos no desenho digital. Além disso, você tem 15 dias de garantia total para experimentar todo o conteúdo sem risco nenhum e um grupo de apoio no Telegram, um grupo secreto para você tirar suas dúvidas, compartilhar suas experiências, enviar os seus desenhos. Tudo isso incluído nesse grande pacote que é o curso Desenhando Heróis. Começa hoje ainda, aqui na descrição do vídeo tem um link com mais informações e um botãozinho de WhatsApp se você precisar tirar mais alguma dúvida. Só falar comigo que eu te respondo, valeu? Bom, agora dado o recado, vamos falar de Ken Parker. Eu já falei que eu fiz uma playlist aqui exclusiva para essa coleção do Ken Parker. A gente vai abordar toda a coleção. É uma das poucas coleções que eu estou fazendo atualmente e eu recomendo fortemente, se você tiver a disponibilidade financeira e se você gosta de uma boa leitura, cara, abre mão de Marvel, de DC, de qualquer outra coisa, porque assim, é uma leitura muito mais prazerosa. E olha que eu sou fã da Marvel, hein? Então fica aqui a minha dica. Se você ainda não viu nada do Ken Parker aqui no canal, explora a playlist do Ken Parker. Eu já gravei vídeos que falam antes da número 3 e gravei vídeos depois da número 3. Com o tempo vai ficar tudo organizadinho, a gente vai ver da número 1 até o finalzinho, e aí você faz a sua decisão de compra com mais propriedade. E lembrando, falando em compra, eu vou colocar na descrição do vídeo um link para a loja da Mitos, porque eles estão sempre fazendo promoções incríveis, assim, bota a Amazon no chinelo, assim, bota coisa de 50% de desconto, eles fazem uns pacotes, umas coisas de doido, você tem que ficar de olho, tem que ficar ligado. Então eu estou colocando o link para essa edição aqui e você de lá você explora outras coisas que eles estão promovendo. Fica de olho porque sempre rola promoção bacana. Bom, Ken Parker, eu sempre falo nos vídeos assim, é uma leitura sensacional. Aqui a gente vai ter 2 histórias, como sempre, é uma coleção de capa dura no formato italiano, 200 páginas, o miolo é em offset, tá? De boa qualidade, e as histórias são autocontidas, apesar de ter um grande arco permeando todas as edições. Você pode ler, por exemplo, a edição 3 tranquilamente, que não vai precisar ter lido nada depois e nada antes. Tem essa vantagem, assim, uma coisa bem da Bonelli isso, né? As histórias são autocontidas. Mas lembrando, se você for ler a coleção inteira, a leitura vai ser mais legal ainda, porque tem essa grande história, né, permeando as aventuras do Riff Comprido. Aqui tem uma história que é considerada uma das melhores do personagem, chamado Chamaco. Chamaco, ele perde a memória, né, pequeno spoiler, tá? Um pequeno spoiler. Na edição anterior ele perde a memória, e aqui a gente vai ver as consequências dessa perda de memória nessa história, que se passa numa aldeia indígena, no qual a gente vai ver toda a ambientação. Cara, a pesquisa aqui foi muito legal, e eu comento isso no clipe que você vai ver agora, depois dessa introdução. E a segunda história é Sangue nas Estrelas. Aí você vai ter um western mais raiz, uma coisa de vingança, Clint Eastwood, sabe? Olho trincado, mão no gatilho. E é uma história muito impactante. Eu me peguei aqui, eu tive um momento, sabe, nessa história aqui, que raramente eu tenho história em quadrinhos, eu tive nessa segunda história aqui. Então, confere aí o clipe. Eu permeei toda a edição, comentei a arte, comentei um pouco da história, sem tentar dar spoiler, muitos spoilers, para que não estrague aí a sua leitura, beleza? No final do vídeo eu tô de volta pra gente comentar o que vai ter aí no canal. Vai daí! Então estamos aqui com o Ken Parker número 3, da editora Mitos. Como sempre, a coleção de capa dura, essa capa bonitinha, branca, fica tão bacana na prateleira, trazendo sempre 2 histórias completas do personagem. E a gente vai aqui folhear e tentar dar poucos spoilers, né? Ou pelo menos só aguçar o teu apetite pela leitura, tá bom? Sempre temos uma matéria no início da obra, né, falando sobre o interior. Então eu aconselho inclusive você ler isso aqui depois de que você leia o quadrinho. É mais interessante que você de repente pode pegar um spoilerzinho aqui. Eu geralmente leio depois, tá? Eu leio primeiro as histórias
depois eu volto para ler a matéria. Shemako é a primeira história desse volume e é considerada, dentro da coleção Ken Parker, uma das melhores histórias do personagem. Aqui a gente vai ter o Ken Parker na edição anterior, que você pode conferir no vídeo aqui da playlist de Ken Parker aqui do canal, onde a gente vai falar de toda a coleção. Na edição anterior, o Ken sofre um acidente e acaba desmemoriado. E aqui a gente vai ver uma aldeia indígena, né, no seu dia a dia. E o que dá para notar aqui, o Ken Parker aqui ele está desmemoriado, vivendo como praticamente um selvagem aqui na floresta. Ele salva um menininho dessa tribo indígena, acaba se ferindo nesse combate contra o urso e então ele é levado para essa aldeia. Ainda está com sequelas desse ferimento na cabeça que deixou ele desmemoriado. E ele é levado para essa aldeia. E aqui, cara, que está a beleza dessa edição, da gente ver o tanto de pesquisa que o Giancarlo Berardi e tanto o Ivo Milazzo também, eles colocaram nessa edição, porque a gente vai ver muito do dia a dia de uma aldeia, dos nativos originários, né, da população indígena estadunidense. Então a gente vê aqui a beleza disso aqui, como que eles viviam, os costumes, e a gente vai ter também são dois brancos vivendo no meio dos indígenas aqui, uma mulher branca que é sequestrada e o Ken Parker, mas os dois acabam se integrando ao dia a dia da aldeia. Eu não vou me aprofundar mais além do que isso aqui, mas é uma história muito sensível, muito legal, muito bem escrita, e como sempre eu falo, toda vez que eu leio um volume do Ken Parker, com maior ou menor intensidade, você tem um envolvimento emocional muito grande com os personagens, tanto o personagem principal quanto os personagens secundários, personagens que são introduzidos só em uma história e depois você não vai ver mais, mas é muito grande o nosso envolvimento, a imersão na leitura é uma coisa realmente que me assusta. Então eu coloco Ken Parker como uma das grandes obras de quadrinhos de todos os tempos e ponto. Não é uma boa obra de western, né? Não é uma boa história de faroeste, é uma boa história e ponto. Muito drama, muita... Nossa, e claro, vale sempre ressaltar a beleza do traço em preto e branco, a leveza, o dinamismo, a economia de traços, a capacidade de expressar emoção, ação, a interpretação do Milazzo, né, cara? É uma coisa assim, me agrada muito. Eu já falei em outros vídeos aqui que eu sou extremamente fã de quadrinhos em preto e branco, e esse aqui acho que está com certeza no topo da lista, assim, como eu gosto também muito do alto contraste, né? Aqui a gente tem um pincel mais nervoso, um pincel mais sujo, que também me agrada. Também gosto do alto contraste, por exemplo, do Eduardo Risso, que é um preto e branco sólido, do Mike Mignola, que apesar de trabalhar os quadrinhos dele em cores, você tem um sombreamento muito expressivo, uma arte final muito poderosa, né? Aqui o Ivo Milazzo realmente, estabelece, assim, muda de paradigma, né? Muito, muito bom mesmo. E a gente tá falando aqui de um quadrinho, não sei se aqui tem a data de lançamento na Itália, mas aqui não tá. Mas é sempre na década, assim, 1970 é alguma coisa, cara. Isso aqui foi publicado em 1970 é alguma coisa. Então, e por isso está aqui no lançamento nostálgico. E por isso que eu fiz também uma playlist só para Ken Parker, assim como eu estou fazendo uma só para o ônibus do Conan, tá? Que aí você depois pode organizadamente fazer a sua pesquisa antes de comprar, tá? Aqui a gente termina a primeira história, e a segunda história, Sangue nas Estrelas, apesar de não ter a profundidade, digamos, emocional da primeira história, a gente vai ter aqui um western mais típico, uma coisa mais clichê no bom sentido, não vou falar clichê no mau sentido. Aquela coisa da vingança, sabe, da pessoa traída que busca a vingança. E aqui a gente vai ver o Ken nesse papel e assumindo também o papel pela primeira vez, Marshal, né, de delegado de uma cidade. Mas tudo tem um motivo para ele fazer, por que ele quer fazer isso. Ele está aqui numa grande... A gente está acompanhando desde o primeiro volume o Ken Parker numa grande busca por vingança, tá? Desde o primeiro volume você tem isso, apesar de as histórias poderem ser lidas independentemente.
Então aqui é parte dessa, digamos, pequena saga do Ken Parker. Eu esqueci de mencionar que a arte desse capítulo é do Giancarlo Alessandrini, que tem também um pincel bem nervoso. A gente consegue ver que ele é um desenhista rápido, ele resolve rapidamente as cenas. Algumas você pode, um leitor um pouco mais exigente pode dizer que fica um pouco inacabado, mas eu gostei bastante, muito mesmo, do resultado aqui. Tem uma cena aqui que eu já passei e não vou falar, que eu me peguei assim, eu literalmente eu gritei, não acredito. É isso, cara, é uma coisa que para uma história em quadrinho, num filme você tem vários momentos, sabe, que você tira o fôlego, mas o filme tem o auxílio do som, do movimento, né, de vários truques que você pode colocar. Aqui, simplesmente, foi um quadrinho. Quando eu cheguei no quadrinho, eu falei, não acredito. E isso, cara, eu posso contar nos dedos da mão quantas vezes já aconteceu na leitura de uma história em quadrinho, e isso aconteceu de novo. E eu sou um leitor de quadrinhos de bastante tempo, como vocês sabem, e aconteceu nessa história aqui, Sangue nas Estrelas, que também é muito comovente, é muito bacana, te pega de uma maneira assim que você quer terminar e ver como que isso vai acabar. Olha, eu não vou falar que é o clichê que se estabeleceu em canais de quadrinhos, que isso é obrigatório. Ninguém é obrigado a nada, né? Isso é uma história em quadrinho, você vai comprar se você quiser. Não vou ver os últimos folhas, tá? Mas o que eu posso te dizer é que se você decidir por fazer a coleção de Ken Parker, isso eu posso te garantir, você vai estar adquirindo uma das melhores coisas sendo publicadas no Brasil hoje em dia. É uma coleção belíssima. E aproveita, sempre eu coloco na descrição aqui do vídeo, o link para a lojinha da Mitos, que eles sempre estão fazendo. Eu não estou dizendo que é esse mês, o dia que você está vendo esse vídeo, ou daqui a um mês que você está vendo esse vídeo. Permanentemente tem promoções muito boas na loja da Mitos. E eu sempre coloco. Eu não estou ganhando comissão para falar isso não, tá? É porque tem mesmo e eu compro lá também. Então é uma prestação de serviço que eu estou fazendo para vocês. Fica de olho. Eu sei que é difícil comprar tudo de uma vez só, não é uma coleção barata, não estou falando que é barato, tá? Não é, mas fica de olho quando pintar uma promoção, se você puder pegar 1, 2, 3 volumes de vez em quando, é uma leitura que você vai querer ler e reler e vai ter orgulho de colocar na sua prateleira. Bom demais, né, galera? Ken Parker é uma obra em quadrinhos sensacional, tá no patamar das grandes obras em quadrinhos de todos os tempos, assim, não fica a dever nada. Por exemplo, tá no mesmo patamar para mim de Lobo Solitário, aquele clássico absoluto, incrível, sensacional, atemporal. Então é esse o nível de Ken Parker para mim. Então fica a dica. É caro? É um pouquinho caro, mas poxa, compra um por mês e aí você vai fazendo sua coleção, fica tão bonitinho na prateleira e você pode reler depois. Eu já reli algumas, cara, é uma aula de narrativa, uma aula de quadrinhos, uma leitura extremamente prazerosa. Sexta-feira é dia de Pérolas Escondidas, aquela pincelada que eu dou aqui, faço a caça ao tesouro aqui e vou trazer uma história autocontida, fechadinha, que marcou de alguma maneira a mim ou a vocês aí. Vocês podem participar, aliás, eu agradeço que vocês participem, basta indicar a história que vocês querem que eu comente aqui, são as duas coisas que eu peço. Que seja autocontida, uma história fechada, e que você me diga onde que saiu, porque não adianta falar, vi uma história do Capitão América, assim, foi muito legal. Tem que dizer a edição onde saiu, e eu vou lá buscar se eu tiver, e for realmente bacana, relevante, eu trago aqui e dou o crédito. Foi fulano de tal que me deu a dica, tá bom? Então, a área de comentários é para isso. Essa aqui eu pincelei da minha coleção DC 2000, que era uma revista, assim como a Super Aventuras Marvel estava para a Marvel na época da Editora Abril, a DC 2000 estava para a DC. Trazia os personagens muito lado B, muito fora da curva, como é o caso do Homem-Animal. Um personagem que foi resgatado pelo Grant Morrison, veio naquela grande invasão britânica dos anos 80, onde trouxe Alan Moore, Neil Gaiman, o próprio Morrison, Garth Ennis. Essa galera veio toda da Europa trazendo conceitos novos, inovadores para os quadrinhos, os personagens, principalmente os personagens lá do B da DC, que é o caso aqui do Homem-Animal. E a história que a gente vai ver aqui chama O Evangelho do Coiote. Você já leu essa história? Já ouviu falar? Cara, então, por favor, esteja aqui sexta-feira, a partir das 6h15. É uma história sensacional e eu ouso dizer, hein, talvez seja uma das melhores coisas que Grant Morrison escreveu. O Homem-Animal dele é muito maneiro. Então a gente se vê aqui sexta-feira. Eu tô todos os dias também nas redes sociais. Se você quiser me seguir por lá, é só escolher a rede social de sua preferência. Aqui na descrição do vídeo tem um link. E se você quiser ler um pouquinho dos meus quadrinhos autorais, que eu também faço histórias em quadrinhos, tem a saga do Salomão Ventura e do Esquadrão Vitória. Você pode ler gratuitamente no site do Salomão
Querendo comprar alguma coisa, eu mando o exemplar físico autografado para tua casa. Valeu? E reforço o meu convite. Vem desenhar comigo, cara. Começa hoje ainda. Esquece negócio de idade. Eu já tô velho para desenhar. Nada disso. Não existe isso. O importante é você se divertir como a galera tá se divertindo lá. Confere lá o site, você vai ver como é que a galera tá se divertindo. Fico por aqui. Até sexta. Tchau.